Fala galera, tô aqui no estúdio Lado B, começando esse projeto. É o primeiro programa Lado B, e não é Lado B de Bruno não, é o Lado B de bom. Já vou pular pra cá nessa câmera aberta para você ver que eu tô com um convidado mais do que especial para esse primeiro podcast do Lado B. João Pedro Trevisan Pugina, mais conhecido como Pugina, e é sobre você que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro, bem-vindo ao primeiro programa, muito obrigado pelo convite, aproveitar e agradecer meu querido amigo Aloysio Pereira, que é o responsável por tudo isso daqui. Bruno, eu que agradeço, primeiramente, estar aqui no Lado B, fazendo essa estreia com vocês, é um enorme prazer. Agradeço ao Pereira também, que viabilizou essa entrevista aí com a gente, para que a gente pudesse apresentar um pouco mais, além do trabalho, que é algo que ele sempre gosta de nos questionar, de perguntar sobre, que é o lado B da nossa vida. E acho que vai ser um papo muito bacana, acredito que vai ser um momento que a gente pode entrar em outras áreas além da política, da parte pessoal, da parte assim de visão de mundo mesmo, e creio que vai ser uma conversa muito produtiva. É isso, e legal, né, gente, que para fazer um podcast não pode ter restrição. Então, ele falou que eu posso perguntar tudo, e eu vou perguntar até se ele vai ser candidato. Mas eu quero começar falando de onde começou, né, essa vontade de mexer com política, essa questão da garra, da liderança. Você tem hoje, você me falou, 25 anos. Com quantos anos que começou a surgir isso na sua vida? Então, Bruno, política sempre foi uma coisa que eu gostei muito, Eu sempre gostava de acompanhar desde criança, era até uma coisa meio esquisita, Você vê criança às vezes gosta de ver desenho, de ver série, e eu tava lá esperando o horário eleitoral para ver a figura dos candidatos, para ver quando tinham os debates, E acabava acompanhando bastante ali com meu pai. Lá dentro de casa, meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada, Minha mãe também sempre acompanhou muito, sempre foram de comentar política com a gente, comigo, com a minha irmã. E eu cresci nesse ambiente. O meu pai já foi vereador na cidade de Coroados, então você vê que é algo que assim tá ali na veia da família. Ele não deu sequência para isso, foi um único mandato, mas nunca deixou a política de lado, principalmente depois dessa ascensão da direita no Brasil, quando começou a crescer, principalmente por conta da liderança do presidente Bolsonaro. Meu pai voltou a acreditar um pouquinho a mais, e isso foi gerando um ambiente ainda maior dentro de casa. Eu fui acompanhando ainda mais, e hoje, creio que não só por conta desse relacionamento que já tinha com a política dentro de casa, mas até por conta do relacionamento que tinha com as pessoas, com os projetos sociais que fazia parte, que faço parte até hoje. Eu vejo que tudo isso, de uma forma agrupada, acabou me empurrando para a política, e hoje tenho a oportunidade de representar tantas pessoas aqui na cidade de Araçatuba. E lá atrás, você já se via... Porque, assim, esse movimento da direita, ele é relativamente recente, Existia uma oposição à esquerda, mas, na minha visão, o próprio PSDB era quase como uma outra esquerda, Tanto que o Alckmin está aí como vice-presidente do Lula. Então, eu queria saber se lá atrás, quando você ainda era bem jovenzinho, porque jovem você ainda é, e se você já se considerava de direita, dentro da sua casa existia essa visão mais conservadora, mais ligada à família. Conta pra gente, como que veio essa chama da direita mesmo dentro dessa situação na sua casa? Então, Bruno, eu acho que isso é uma coisa que dá pra gente abordar de uma forma um pouco diferente para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu vejo que esses nomes, exatamente definidos como grupos políticos, direita ou esquerda, eles foram fomentados até por conta do inconsciente das pessoas que às vezes não têm o conhecimento daquilo que elas defendem. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu sou conservador, eu sou de direita, mas por quê? Por que eu me encaixo, por que eu sinto que eu me enquadro nesse grupo? Porque eu defendo algumas ideias, alguns valores que acredito eu que a maior parte da população brasileira defende. Então, às vezes alguém que está nos acompanhando aqui tem até um viés na sua memória ali, no seu pensamento de esquerda. Mas quando ela começa a parar para pensar no que diz respeito às pautas que nós estamos defendendo aqui hoje como conservadores, essa pessoa pode ter ali um start na mente dela e pode perceber que ela se identifica mais com as pautas da direita, dos conservadores, com que da própria esquerda. E eu vou começar com algumas delas. Quando a gente fala de família, de defender as pessoas que você tem ali na sua casa, do seu filho ter a condição de ser educado
pela sua pessoa como pai ou pela sua pessoa como mãe e não terceirizar isso para o Estado, quando você tem ali o seu direito de liberdade, né, que eu acho que é uma das coisas que nós mais temos que defender na política. O cidadão, ele precisa ser livre do Estado. Se tem uma coisa hoje que é negativa no nosso país, é que o Estado ele fomenta a necessidade das pessoas no Estado. Então, uma coisa que eu percebo muito até na política do presidente Lula, ele vende uma salvação para as pessoas, só que ela para a partir do momento que essa salvação não produz frutos. Ele apenas está ali a todo momento tentando criar ainda mais vínculos para que essas pessoas sejam, de alguma forma, ali sustentadas pela política do Estado. Então, uma coisa é você ajudar uma família a nunca mais depender de uma semente do governo, e outra coisa é você dar ali a ela a vara de pescar para que aí então ela consiga pescar o peixe, a partir desse peixe ela começa a sobreviver. Não vou nem falar sobreviver, ela passa a viver. Porque para mim tem uma diferença enorme. E hoje o que eu vejo é que o brasileiro muitas vezes ele luta para sobreviver, ele não tem essa questão da vida, ele não vive. E isso é fomentado dentro dessa política da esquerda. Há quantos anos, por exemplo, a gente escuta o presidente Lula falando que ele tirou o país da pobreza, que no mapa da fome o Brasil nem se encontra mais. Poxa, aí a gente vê os números na prática. Hoje em dia tem regiões do Brasil que existem mais pessoas dependentes ali dos artifícios do governo, como o Bolsa Família, como diversos outros programas. Tem pessoas abaixo disso que estão trabalhando. E assim... Você entende? Eu entendo e eu acho que aqui não tem como a gente fugir desse debate nacional. Exatamente. Né? Se a gente parar para pensar, o Lula, o filho dele mora, aliás, que tá até com supostos envolvimentos aí em coisas erradas, mora na Espanha. O Brasil tá tão bom que o filho do Lula não tá morando aqui, né? Pra você ver. E assim, o porquê que eu tô falando isso? Quando você começa a fazer esse tipo de pergunta para as pessoas, quando você começa a mostrar para elas a realidade que se encontra o Brasil, acredito eu que grande parte delas não tem nem mais essa vontade de querer acreditar no PT. Porque um partido que está instalado nesse país há tantos anos e continua com o mesmo discurso, poxa, não é possível que ainda tem gente que acredite nisso de forma ingênua, né? É claro, infelizmente algumas pessoas são enganadas, mas para mim, continuar defendendo esse governo, continuar, né, colocando essas peças como figuras que devem continuar ali regendo o país, para mim já chega a ser uma sem-vergonhice. E se a gente for pensar dentro dessa situação nacional, foi por isso que você foi com aquela caminhada, que a gente tem até imagens aqui, uma caminhada que teve chuva, teve de tudo. A gente vai falar dos detalhes, dos bastidores, mas eu quero saber o motivo que te levou a essa caminhada. O que você acha que essa caminhada tem por objetivo? Qual que era o seu objetivo em partir rumo a Brasília junto com essas pessoas? Então, quando eu comecei a ingressar nessa parte política, que na verdade eu não vou nem dizer parte política, eu vou dizer parte social, né? Eu comecei a me envolver mais profundamente com essas pautas, principalmente de manifestações, por conta dos valores e princípios que eu acredito, né? Então, antes do Pugina ser um vereador, o Pugina era um ativista, né? O Pugina era alguém que tinha pautas claras, o Pugina era alguém que estava sempre lutando nessas manifestações, em todas essas organizações promovidas ali até pela direita. Então eu acredito que grande parte da minha base, da força que eu fui criando politicamente até dentro da cidade, se dá porque eu sempre fui envolvido com isso. Então quando a pessoa, no momento ali da eleição de 2024, ela pensou, poxa, preciso de um vereador para me representar naquilo que eu acredito. Lembrei do Pugina, que o Pugina está sempre presente nas manifestações, defendendo as nossas pautas. O Pugina está sempre lutando, defendendo as nossas pautas. Então, se tem uma coisa que eu acho engraçado é que hoje os meus opositores, eles tentam usar disso que eu faço hoje, como por exemplo, eu ir numa manifestação, eu ir numa caminhada como essa do Nicolas, eles tentam utilizar disso para me desqualificar como pessoa, como vereador. Só que isso foi exatamente o que me trouxe aqui. Então, eu estaria traindo não somente os valores que me trouxeram para a política, mas também as pessoas que acreditaram em mim, porque eu já fazia isso lá atrás. Então, por exemplo, quando eu vou para uma caminhada como essa do Nicolas, eu vou com o mesmo objetivo que eu ia para as manifestações com o Bolsonaro. Eu vou pela esperança de que o Brasil pode sim sair dessa lama que a gente se encontra. Eu vou porque eu acredito que hoje os 3 poderes que nós temos nesse país, infelizmente, estão atolados até o pescoço em esquemas de corrupção,
em esquemas que ali colocam o nosso país nessa situação de atraso que ele se encontra. Né? Nós temos ali deputados que estão fora disso, né? Como é o próprio deputado Nicolas Ferreira, o deputado Luiz Felipe, que é um grande parceiro meu, outros tantos deputados, só que grande parte deles, quando você para ver na prática, são pessoas que trabalham contra o avanço do próprio país, porque acabam colocando acima do próprio povo os seus interesses pessoais e os seus medos. Né? É só você ver investigações como essa da CPI do INSS, CPI do Banco Master, grande parte delas parando ali no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, porque os próprios presidentes dessas casas sentem medo que isso avance e alguém do STF possa usar disso para prejudicá-los de alguma forma, já que tem ali inúmeras denúncias, né? Vamos aproveitar e, assim, eu quero saber de você, a direita, de alguma forma, está envolvida com essa questão do Banco Master? Cara, eu acho engraçado quem defende essa narrativa, porque eu acho que seria uma burrice tamanha e até, assim, uma ingenuidade tremenda você falar que alguém da direita, como é o caso deles acusarem o Bolsonaro de estar envolvido no escândalo do INSS, é só você pegar quem que estava sendo favorecido, o irmão do Lula e o filho do Lula. Então eu acho que só daí dá pra gente tirar uma base. Né? Será que o Bolsonaro estava de fato envolvido para que o filho e o irmão do Lula fossem beneficiados com isso? Então, não é ingenuidade, na verdade. Eu falei anteriormente, poderia ser, mas não é. É mau caratismo mesmo. É que a esquerda ela sempre tenta rotular nas pessoas aquilo que eles próprios fazem. Né? Como, por exemplo, se eles não tivessem medo algum das investigações agora, eles não estariam articulando com o próprio STF para que a CPI fosse arquivada, para que a CPI fosse impedida. Né? Coisas que a gente não via no governo Bolsonaro. Em nenhum momento do governo Bolsonaro, por exemplo, nós vimos ali um judiciário ou um próprio executivo impedindo investigações do Congresso Nacional. Muito pelo contrário, em todo momento eles estavam ali instaurando alguma CPI para tentar prejudicar o governo Bolsonaro e não conseguiam. Diferente do que acontece hoje. E a gente falou sobre liberdade de expressão, né? E eu, como jornalista, eu sinto realmente assim, que a gente tá pisando em ovos, sabe? Uhum. Tem momentos que, mesmo sem ofender ninguém, que emitir opinião nesse país pode se tornar, entre aspas, crime. A gente tem o tal do inquérito das fake news, são 7 anos, e que se inclui pessoas com motivos que a gente não sabe o porquê. E dentro disso tudo, eu queria a sua opinião sobre o STF. Primeiro, como você vê todo esse escândalo e que talvez pela primeira vez pode vir aí a derrubar ministros do STF? Segundo, você como agente público tem medo de emitir opinião contra o STF e sofrer alguma retaliação? Então, olha só que coisa engraçada. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele pode falar o que ele bem entender, né? Ele pode participar ali com a esposa do recebimento de milhões numa verba de contrato judicial para que a empresa da esposa ali preste assistência para um banco envolvido até o pescoço. Agora, eu não posso dizer, por exemplo, que se eu quiser, que por mim, o ministro, além de sofrer um impeachment, teria que ser preso por conta de todas as violações que ele praticou. Eu não posso dizer isso. Não estou dizendo que não penso isso, mas estou dizendo que eu não posso dizer isso claramente, porque isso pode trazer problemas para mim. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar até com uma pulga atrás da orelha das pessoas. Será que se o Alexandre de Moraes, será que se o Gilmar Mendes, será que se o Dias Toffoli, toda essa parcela de ministros do STF que estão em silêncio diante de tudo isso que tem acontecido com o pessoal do 8 de janeiro, será que se eles estivessem atuando hoje com todos esses pontos do escândalo do Banco Master, se eles estivessem agindo da mesma forma que agiram com o pessoal do 8 de janeiro, será que a gente ainda teria todos os ministros nos seus respectivos cargos sem ter nenhum tipo de punição? Aí você escancara para o Brasil que nós vivemos de fato numa inversão de valores, onde os ministros do STF acabaram adotando uma postura de supremos do país e não supremos do Tribunal Federal. Eles estão ali, muitos deles, agindo, né, em conta própria, cuidando dos seus próprios interesses. Não é à toa que tem esposa de ministro do STF com um contrato milionário, que tem ministro do STF envolvido ali com um possível, como chama, resort escondido, que tinha até cassino envolvido. Poxa, será que esse pessoal, da mesma forma que eles usam para medir
o que é certo nas pessoas, no cidadão brasileiro, eles aplicam para si? É isso que eu tô querendo dizer. É uma coisa que a gente percebe que tá completamente estourada essa corda para um lado. Se você tá de um lado, essa corda vai te bater sem dó. Agora, se você tá do lado deles, você tá defendido. E essa tá caminhada, né? A gente vai voltar para ela, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar, porque foi algo que foi relevante nacionalmente e a gente traz para o lado regional, quando você participou dela. Para acordar as pessoas? Você acha que a solução para o Brasil tentar melhorar um pouquinho seria como aconteceu pré-impeachment da Dilma, as pessoas realmente massivamente irem às ruas? Você acha que essa é uma solução? Com certeza, né? Assim como eu falei na parte da minha história que me senti ali muito envolvido nas manifestações, eu ainda tenho esse mesmo olhar. Eu penso que não tem como a gente resgatar a liberdade de um país, a integridade de um país, se não for com o povo nas ruas. E essa caminhada do Nicolas, ela teve um significado muito importante porque ela tirou muitas pessoas daquele ócio, né, que às vezes muita gente do Brasil se encontrava de achar que, poxa, não tem mais jeito, o Brasil já está destruído, nós não temos mais o que fazer. Eu entendo que o Nicolas puxou uma responsabilidade a partir do momento que ele começou essa caminhada, que nem ele tem tamanho disso, nem ele tem dimensão do quão grande foi esse movimento, que ele não serviu apenas para que as pessoas visualizassem ali algumas pessoas caminhando, mas ele serviu para, de fato, o país parar e ter ali a sua atenção chamada para entender o que estava acontecendo. Cara, o que eu mais ouvi das pessoas na rua, por exemplo, depois que eu voltei, foram agradecimentos. As pessoas ali apoiaram, né, a motivação dessa caminhada, porque elas entenderam que não foi apenas sobre uma caminhada, mas foi de um movimento de agitação, de ativação. E é isso que estava faltando. O brasileiro ele já estava ali numa posição de medo diante de tudo que acontecia no judiciário, né? Principalmente do 8 de janeiro, a forma que essas pessoas foram tratadas, e muitos deles até estavam pensando, não, a gente não pode mais ir pra rua, se for pra rua vão prender todo mundo. E quando o Nicolas convoca essa caminhada, ele mostra que assim, poxa, não tá tudo perdido, né? A gente ainda tem que se movimentar, a gente tem que mostrar nossa força, porque é só assim que nós vamos conseguir ali alcançar algum tipo de transformação. E lá na caminhada, eu queria que você falasse coisas dos bastidores, assim, como que foi, o que você tem para dizer de algo diferente, assim, que todo mundo sabe o motivo, como você explicou, mas a questão do qual foi o sentimento, como foi quando caiu a chuva, como que era o clima, o que você tem alguma história interessante nessa caminhada com o Nicolas e tanta gente aí para pedir as mudanças para o Brasil? Eu lembro que numa conversa, assim, num dos momentos que a gente parou para almoçar, né, que eram na estrada, inclusive, esse dia foi muito bacana, porque tava uma chuva muito forte, a gente ia caminhar mais de 30 quilômetros e não tinha onde parar, porque era, assim, uma pista limpa, né, não tinha um posto de gasolina, não tinha um espaço que dava pra gente utilizar ali para parar toda a galera. E nesse dia, né, o próprio pessoal da cidade, que se não me engano ali é de Cristalina, o próprio pessoal da cidade organizou algumas barraquinhas ali pra gente parar, né? Fizeram almoço, receberam a gente ali. E pra mim, uma das grandes palavras que o Nicolas deu em toda essa caminhada foi nesse dia. Quando ele chamou atenção pra quem tava ali como um movimento de propósito, né? Eu via muita gente criticando, eu via muita gente questionando o porquê dessa caminhada. E ali o Nicolas escancarou como uma forma bem simples, né, para quem estava junto e para quem estava de alguma forma cobrindo como imprensa. Ele falou assim, gente, isso tudo tem um propósito, né? Eu não quero que quando as minhas filhas crescerem, né, elas enxerguem um Brasil que tinha pessoas ainda com coragem, que tinha pessoas ali com uma voz e elas não utilizaram dessa voz para denunciar as irregularidades que o país sofria. Que essas pessoas se omitiram em fazer esse papel delas de se levantar para a guerra. E ao invés de escolher batalhar por um futuro melhor, elas se omitiram, elas ficaram em silêncio e deixaram com que o mal vencesse. E ali ele deu uma dura também a algum pessoal. Falou, se alguém está aqui com qualquer outra motivação que não seja a transformação do Brasil, vocês podem pegar as coisas de vocês e ir embora. Porque isso não é um ato político, nós não estamos aqui para fazer campanha para ninguém, nós não vamos pedir voto para ninguém,
nós estamos aqui justamente por conta de um propósito, que é acordar essa nação e é ver essa nação transformada. E ali, esse discurso dele, eu lembro que uma parte dele foi gravado, soltaram aí na internet e ganhou muita força, porque as pessoas viram que era algo genuíno, né? O povo estava ali um pelo outro se ajudando, o povo estava ali de fato marcando presença, fortalecendo o pessoal que estava na caminhada, por justamente olharem para aquilo como algo de ativação, algo que poderia tirar as pessoas dessa inércia e trazer de volta o povo para o centro do debate político, o povo para o centro dessas movimentações políticas. E foi o que aconteceu. A hora que a gente chegou ali em Brasília, tinha um mar de gente esperando e foi um negócio assim emocionante, viu, Bruno? Daqui de Araçatuba, você foi com mais gente ou você estava sozinho? Eu fui sozinho, né? O Nicolas, assim que decidiu que faria essa caminhada, ligou pra gente num grupo, convidou, falou, gente, vamos começar a caminhada, quem tiver disposição, quiser vir, chega aqui que vai ser muito bacana. E eu estive desde o segundo dia, né? Ele começou numa segunda, na terça-feira eu já estava lá e consegui caminhar de terça-feira até o último dia. Andei mais de 200 quilômetros ali com eles e fui sentindo de fato que aquilo não era uma coisa que a gente conseguiria explicar por vias humanas. Assim, para mim foi uma coisa muito espiritual também. E aqui eu tô falando para mim, né? Não tô dizendo que aquilo foi uma coisa espiritual pro Brasil, mas para mim eu senti que também teve um significado espiritual. E a pergunta é, quem, da sua parte, né, da sua viagem, quem bancou isso? Quem pagou? Às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Será que houve alguma questão, poder público e tal? Exatamente. Eu vou, inclusive, responder essa pergunta com todas as outras perguntas a respeito das minhas viagens. Né, hoje eu tenho pouco mais de um ano de mandato aqui na cidade de Araçatuba e todas as minhas viagens foram custeadas com o meu próprio dinheiro. Em nenhum momento eu peguei dinheiro da Câmara, peguei dinheiro da população de Araçatuba, até para pedir emenda. Até para pedir emenda, eu fui com os meus próprios recursos, não fiquei em hotel de luxo, não comi em lugar de luxo, fui com o meu próprio dinheiro, me hospedei na casa de amigo, né, na casa de pessoas que têm um relacionamento, e nada foi custeado com o dinheiro da população de Araçatuba. E que fique claro, porque tem gente que é mal intencionada, que é mentirosa, e às vezes quer levar isso como se fosse algo que aconteceu, mas é só olhar no portal da transparência da Câmara. Você não vai achar, até esse dia de hoje, que é o quê? Dia 27 de março, até o dia de hoje você não vai achar um único pedido de dinheiro da Câmara para viajar. E quando você viaja nessas questões nacionais, tem gerado falta no seu expediente da Câmara? Não, de forma alguma. Muitas delas, inclusive, eu aproveito para estreitar ainda mais o meu laço com algumas figuras do cenário nacional. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho um relacionamento com muitos deputados da parte ali do PL, da direita, tenho um relacionamento com o governador do estado, que é uma figura de direita também, e tudo isso eu consegui estando nesses ambientes, participando desses movimentos. Então, hoje, eu sou o vereador que mais trouxe recursos para a cidade. E eu falo isso por quê? Porque isso também é fruto dessas viagens que eu faço. Se hoje tem deputados que têm confiança no meu trabalho, que têm confiança para direcionar uma verba através da minha indicação, é porque eu construí não somente essa credibilidade, mas esse relacionamento com eles. Né? Antes de você ser eleito, você trouxe 600 mil reais, você conseguiu uma emenda, né, de 600 mil reais, que foi para a saúde, é isso, né? Isso mesmo. Para você entender, Bruno, até perdão te cortar rapidinho, pode falar. Eram 600 mil reais, certo, que depois se tornaram 900 mil. Por quê? Por conta desse laço que foi estreito entre eu e o deputado. Ele até falou, sobrou uma verba aqui que eu não vou conseguir mandar para outro lugar, já vou mandar aí para você, para ajudar ainda mais a cidade de Araçatuba. Cara, então você vê que é uma coisa que, politicamente, ela é construída com base em duas coisas: credibilidade e relacionamento. Se eu não estiver presente nesses lugares para me relacionar com os políticos federais, estaduais, a gente vai ter um problema ainda maior com a nossa cidade, que já não tem representante. Né? Então, eu aproveito, né, que tenho a oportunidade de estar nesses lugares e também aproveito isso para a minha cidade. E depois que você foi eleito, você já conseguiu trazer outras emendas também, trazer verba de deputados, enfim, trazer verba para a cidade? Então, hoje, né, até o mês de março de 2026, foram quase 9 milhões de reais que foram indicados aqui para Araçatuba. Eu vou até explicar isso porque também existe ali
às vezes pessoas que desviam o foco ou adulteram a informação. Quando a gente fala conquistei uma emenda, a gente tem que entender que essas emendas têm alguns prazos. Eu, por exemplo, grande parte desses recursos que eu conquistei aqui para a cidade foram no ano passado. E o que acontece? O deputado faz a indicação dessa emenda em um ano para que no ano seguinte a cidade receba. E isso depende ali também da boa vontade do governo federal de liberar a emenda com antecedência ou num período mais demorado. Como o meu partido é de oposição ao governo federal, vocês já podem perceber que existe ali uma resistência maior e eles acabam segurando mais essas emendas. Então, mesmo que elas poderiam ser liberadas no primeiro semestre do ano, eles seguram para o segundo semestre. E acontece essas coisas, é política. Mas essas emendas, por exemplo, grande parte delas chega esse ano e grande parte delas são para coisas que as pessoas vão poder visualizar. E por que eu estou falando isso? Eu acredito que isso fortalece ainda mais o vínculo das pessoas com o recurso que está chegando. Né? Porque, por exemplo, essa verba de R$900 mil, ela foi para a Santa Casa para atender as demandas dos pacientes do Hospital do Rim. Então, talvez grande parte de Araçatuba não vai ver essa emenda, mas os pacientes que foram atendidos através dela, eles vão ter pleno conhecimento de que essa verba chegou, porque ela pôde viabilizar para eles algumas melhorias no atendimento, né? Algumas melhorias ali no tratamento oferecido pela Santa Casa. Assim, acho que é pauta inevitável, né? A gente falar com o vereador mais votado da última eleição, que faz parte, de certa forma, da direita, assim como o prefeito Zanata, e de olha, na minha visão, como araçatubense, o maior problema hoje da cidade, principalmente a população que não tem plano de saúde, e que é a maior parte, a população que é mais carente, e é a Santa Casa. E assim, um problema que vem de muitos e muitos anos. É difícil até te falar quando surgiu. Eu que sou nascido na Santa Casa, eu posso te falar que eu não sei, desde que eu tenho 37 anos, e eu não me lembro em um momento da Santa Casa vivenciando aí momentos bons, né? Então, a gente sabe que a Santa Casa atende uma gama muito grande de municípios e que isso acaba drenando muita verba, mas a situação é caótica para quem é atendido, para quem trabalha, atrasa salários, e o que fazer enquanto vereador? O que fazer para tentar amenizar essa situação? E, além da questão vereador, o que você enxerga da Santa Casa? Qual é o grande problema? Apesar dela ser de uma administração não municipal, mas o que o município pode fazer para tentar melhorar essa Santa Casa? Então, Bruno, hoje eu diria que Araçatuba é refém, né, de fato, dessa demanda reprimida que a Santa Casa atende. Né? E aqui eu quero explicar alguns pontos. Hoje eu sou vereador. Eu tenho ali algumas limitações, só que dentro daquilo que é possível para mim, eu tento contribuir. Como, por exemplo, trouxe essa verba para ajudar no Hospital do Rim, para ajudar ali na compra de alguns aparelhos, para ajudar na compra de alguns insumos ali para aqueles pacientes. Agora, uma outra coisa que nós estamos fazendo, além dessa questão de trazer verbas, é buscar, junto com o governo do estado, junto com demais lideranças aí que nós temos proximidade, de trazer para Araçatuba um hospital municipal, para que a gente possa ter ali uma demanda da nossa cidade sendo atendida por um hospital da nossa cidade, até para dar essa esvaziada na Santa Casa, naquela demanda que a gente sabe que assim, é super complexa, porque não depende só a cidade de Araçatuba, mas os outros 40 municípios da região, 43. E outra coisa, além dessa articulação para um possível hospital municipal, uma coisa que nós estamos fazendo também na região, fortalecer as saúdes locais. Né? Aqui se fala muito sobre as verbas que eu trouxe para Araçatuba, mas eu vou começar a divulgar também agora para que as pessoas tenham conhecimento as verbas que nós conseguimos para as outras cidades da região. Nós conseguimos verba para Guararapes, para Penápolis, para Birigui, para Mirandópolis, para Lavínia, para Buritama, diversas outras cidades que nós estamos buscando ali os anseios, principalmente na parte da saúde, para que a gente consiga aliviar essa demanda que chega na Santa Casa. Então, por exemplo, quando eu levo uma verba ali para Mirandópolis, para eles realizarem ali alguns procedimentos cirúrgicos, são procedimentos que a gente está tirando um pouco dessa linha que a Santa Casa recebe e está conseguindo ajudar o município a mandar para outros lugares ou fazerem dentro do próprio município, o que gera ali um certo espaço a mais para a Santa Casa.
para atender as demandas da nossa cidade que estão reprimidas, para atender outra série de questões que eles necessitam ali, principalmente em questão de insumos, de medicamentos, que a gente sabe que é um fluxo muito alto. Então, são duas vertentes que tenho feito. Sei que isso vai além do papel de um vereador, mas tenho buscado para, de fato, tirar Araçatuba dessas condições que muitas vezes são, de fato, atoladas, né, para a nossa cidade. A gente está ali sufocado com tudo isso que acontece na saúde, principalmente na Santa Casa, e para que a gente possa aliviar isso um pouco, para que a cidade consiga respirar, né, com o sistema de saúde daqui. Eu achei muito interessante essa ideia, né, essa proposta e buscar um hospital. Eu lembro até que já foi demolido, mas que o hospital modelo, que era na frente da prefeitura, da rodoviária, era uma hipótese e acabou ficando inviável por questões estruturais e tudo. E existe já um local que poderia ser construído ou utilizado para esse hospital municipal, e ainda mais, com essa questão de faculdade de medicina aqui, o Salesiano, uma faculdade que tem tido bons resultados, né, no ENAMED, principalmente em comparação a outras faculdades na região que foram muito mal. E é possível, talvez, utilizar aí talvez uma PPP, uma parceria público-privada, e trazer a faculdade de medicina da cidade para um outro hospital e fomentar isso? Todas essas perguntas, é possível realmente a gente ter um hospital municipal? Então, eu acredito que sim, viu? Isso também depende muito, assim, do nível de entendimento do Estado com essa demanda, né? Mas nós estamos fazendo isso em conjunto, né? Eu sei que isso também é algo que o nosso prefeito tem feito, tem conversado diariamente. Em todas as oportunidades que nós temos de reforçar isso, nós estamos reforçando. Eu acredito que aí, em questão de espaço, em questão de quem vai contribuir, isso a gente vai ter bastante mão de obra à disposição para oferecer, lugares para oferecer. O importante é que o Estado olhe para essa demanda, entenda a sua necessidade e invista nesse projeto com a gente. Mas ainda não tem, assim, um local, olha, ali isso eu já não tal. sei te dizer. Certo. E falando no prefeito, já que você entrou nesse assunto, acho que é importante a gente falar do Lucas Zanata. Você foi candidato apoiando ele. Hoje você se considera da base do governo? Assim, eu não diria que sou da base, porque nós somos todos independentes, né? Tanto eu no meu mandato de vereador, quanto ele no mandato de prefeito. Mas nós somos de um grupo, né? E o que eu digo a respeito desse grupo? Nós trabalhamos para ajudar a cidade, né? No que eu posso fazer para ajudar, não somente na questão da administração, mas da cidade mesmo, tenho mostrado através tanto dos projetos quanto das emendas. E uma coisa que temos conversado muito ali é que, de fato, enquanto a cidade não consegue esse avanço político, né, de uma união mesmo para que a Câmara e a Prefeitura façam projetos avançar, quem sofre com isso é a população, né? Então, sim, eu faço parte de um grupo junto ali com eles, somos do PL. Fico feliz porque fomos eleitos nessa última eleição juntos, e fico feliz também porque não defendi nenhum prefeito aí envolvido em escândalo de corrupção, envolvido com nenhuma outra coisa aí que a nossa cidade teme, e espero que nós consigamos entregar aí um bom mandato para a cidade. O Zanata está sofrendo assim, bastante crítica, né? Ele tem algumas situações que estão um pouco enfrentando obstáculos. Assim, o que você enxerga que dessas críticas são realmente pertinentes e por que você acha que ele está tendo alguma dificuldade na administração municipal? Assim, eu acho que é uma demanda mais difícil caminha, né? Acho não, tenho muita certeza. Tem que escolher, né, com muito detalhe, de uma forma muito minuciosa, cada pessoa da equipe, são muitas pastas, né? Eu acredito que sim, tem sofrido aí uma perseguição também por parte de alguns outros grupos, mas de uma coisa eu fico tranquilo, né, porque eu acredito que todos os problemas que tem hoje, eles podem ser sanados, eles podem ser corrigidos, pode de repente recalcular a rota em algumas questões. Difícil seria se o problema que a gente estivesse discutindo aqui hoje fosse um problema moral, né? Fosse um problema de caráter, fosse um problema de que o prefeito foi pego colocando dinheiro na cueca, desviando dinheiro da saúde, da educação. Isso acredito e tenho certeza que a gente não vai ver, né, do prefeito Zanata. Então, no que eu puder fazer para ajudar, para que esses problemas que existem hoje sejam corrigidos, eu vou fazer. No que eu precisar cobrar para que isso seja corrigido, eu vou cobrar. Então eu penso assim, ainda há tempo,
né? Tá aí no início do segundo ano de mandato, tem muita coisa para chegar aí pela frente, e eu acredito que ele vai conseguir dar a volta por cima e vai entregar bastante coisa. Assim, dentro dessa questão das críticas, você acha que tem um pouco a ver com essa ruptura de uma política tradicional e até arcaica, na minha opinião, de fazer com negociata de cargo? A gente certeza. ainda vê isso nacionalmente, né? Principalmente falando de um governo de esquerda, ele é totalmente com trocas, né? Trocas muitas vezes que não são republicanas, né? Mas a gente sabe que a vida toda era Satuba, tinha aquela questão, o vereador tal tem tal cargo. E você acha que isso tudo tem ajudado a ter mais críticas? Porque tem muita gente que queria lá... Vou falar o português, a sua tetinha pra mamar e não tá tendo? Com certeza, igual. Tem muita gente, na verdade, que hoje tá desesperado porque sempre vivenciou essa política antiga, né? E quando a gente vê um prefeito, por exemplo, que corta essa questão de cargo para vereador, que corta essa questão, tipo assim, de às vezes colocar alguém perto só para parar de apanhar, você vê que é de fato uma cultura diferente, que, né, eu acho muito corajosa, né? Isso eu tenho que parabenizar muito o prefeito, que é uma atitude muito corajosa para se implantar. E acredito também que muitas dessas críticas, que às vezes são semeadas por pessoas específicas, né, elas se dão por conta disso. Né? Igual, tem gente que critica todo dia, aí você entra lá no perfil da pessoa, você vê, foi cargo de vereador, sabe? Antes estava na prefeitura pela indicação de alguém. Então, isso é uma coisa que acho que a população devia olhar também. Né? Essa questão de... É uma nova cultura que está sendo instalada na cidade. Né? Isso tem ali o seu bônus. E isso também é o que eu acho que contribui para o prefeito a fazer as mudanças. Se tem alguma coisa, alguma parte da engrenagem que não está dando certo, ele tem que mudar justamente porque ele entrou dessa forma livre. Né? Ele não está comprometido com o vereador. Eu fui o vereador mais votado da cidade, eu não tenho cargo nem na prefeitura. Isso permite que eu faça um mandato independente e que o prefeito também faça o mandato dele independente, entendeu? Qual você acha que é o maior acerto do Zanata e a situação que, na sua opinião, ele precisa mudar? Eu acho que o acerto é essa cultura, né, de fazer a política sem conchavos. Isso é uma coisa que eu acho muito corajosa da parte dele. Ele é uma pessoa honesta, né? Acho que isso também evidencia ali um lado que ele pode explorar muito. E o que eu acho que talvez eu daria de sugestão para melhorar, eu acho que um pouco mais de resposta. Porque hoje, infelizmente, muitas coisas estão caindo sobre as costas dele, porque eu sinto que faltou dar uma resposta diferente para essas coisas. Igual, quando a gente fala de Pompeu, quando a gente fala de Taveira, quando a gente fala de terminal urbano que deu errado, quando a gente fala de zoológico, a gente não pode pegar tudo isso que está há tanto tempo na nossa cidade dando problema e querer responsabilizar um cara que está na prefeitura há 1 ano e 3 meses. A gente não pode responsabilizar, por exemplo, o Zanata por ter que refazer a Pompeu, que foi feita 2 vezes. Como é que a gente vai desconsiderar que 2 vezes foi investido dinheiro público para fazer a Pompeu e está tendo que fazer outra vez? Você está entendendo? Uma coisa que... Você acha que ele herdou muitos problemas da administração passada? A população precisa saber disso e às vezes não chega, entendeu? A população precisa saber que se tem que fazer a Pompeu tudo de novo, é porque as 2 vezes que eles precisaram mexer lá, eles não fizeram o que tinha que ser feito. Precisa pegar e responsabilizar, tá tendo que fazer de novo por causa disso aqui, por causa desse cidadão. Isso eu acho que, né, ele poderia fazer de uma forma um pouco melhor. Né? Colocar isso de fato para que as pessoas entendam e mostrar como que chegou nessa situação. Se hoje, por exemplo, Taveira tá jogado às traças por essas empresas que estão prestando serviço, estão fazendo um serviço medíocre, é porque a prefeitura na administração passada não fez nem o papel de casa de olhar para o currículo da empresa que assumiu essa obra. Poxa, no meu gabinete, que é eu e mais 2 pessoas, a gente conseguiu abrir o currículo da empresa e viu que tinha uma obra e uma desistência. Como é que uma empresa que tem uma obra e uma desistência tem capacidade de fazer uma obra num dos bairros mais antigos da nossa cidade, entregando um serviço de excelência e à altura que a população espera? Então você vê, são coisas que não cabe mesmo na cabeça das pessoas. Né? As pessoas olham e falam assim, poxa, não é possível. Qualquer um que soubesse dessas informações, eles estariam indignados da mesma forma que eu tô.
né? O terminal urbano. Poxa, como que você faz um terminal urbano que o solo afunda quando um ônibus passa por ele? Poxa vida, não faz sentido nenhum. E quem fez tudo isso? O ônibus é muito pesado. Não, o ônibus é pesado. Não é muito pesado? Mas, poxa, por que eu tô falando tudo isso? São coisas que o Zanata herdou, né? Ele precisa resolver tudo isso agora, porque agora quem tá cuidando da cidade é ele. Mas não foi ele que gerou nada disso. Não foi ele que causou nada disso. E isso precisa ser refrescado na memória das pessoas para que elas entendam, né, que se tudo isso está acontecendo, é consequência da má administração de alguém. Se a Pompeu foi feita 2 vezes e está tendo que fazer de novo, é porque existiu uma má administração de alguém. E aí, né, você já sabe a quem estou me referindo. Tá certo. Pugina, e falando da sua atuação parlamentar, né? A gente está falando aí de praticamente do 2º ano, né? 1 ano e pouco de mandato. Eu queria saber o que você trouxe de projetos que você considera importantes para a população, o que você conseguiu aprovar de projetos. Fala um pouquinho dos seus projetos. Vamos lá, Bruno. Eu vou começar pelo projeto 01 de 2025, que foi um projeto proposto ali pelo nosso gabinete para que pessoas condenadas por pedofilia e abuso sexual não possam trabalhar em áreas nem da nossa administração pública e nem de empresas terceirizadas pela prefeitura. Então, essas empresas, a administração, elas vão ali emitir o pedido dessa certidão de antecedentes criminais e essas pessoas envolvidas nesse tipo de crime, elas terão ali uma vedação para atuar aqui no município. Isso eu já acho que é uma lei fundamental, já vem ao encontro dessa questão que defendo desde o início, que é a pauta da criança e do adolescente, e que vai ali, de uma certa forma, trazer mais segurança para as famílias. Nós temos também o projeto aprovado, que é a campanha permanente, né, de combate à pedofilia e abuso sexual, mais uma medida que é conectada a esse primeiro projeto, né, para que a criança e o adolescente, eles entendam como eles podem fazer essas denúncias, como eles podem identificar esses agressores. Um outro projeto importante, que também está relacionado a essa pauta, é o cadastro de pessoas condenadas por crimes sexuais e agressão à mulher. Esse cadastro está sendo desenvolvido, né, em parceria com outras entidades, outras empresas que ali se ofereceram para ajudar. E dentro do site da própria prefeitura, a gente vai colocar ali a exposição dessas pessoas, né, que estejam condenadas, para que a cidade também não seja vítima depois de possíveis novos acontecimentos. Outro projeto bacana, esse é um dos meus favoritos, que é o projeto do aluno nota 10. Nós fizemos a primeira edição dele no ano passado, e esse projeto ele condecora ali, ele parabeniza 3 categorias. Primeira delas, desempenho, o aluno que foi bem ali nas matérias, nas provas. Nota, o primeiro. Exatamente. Certo. O segundo, valores, aquele aluno que se relaciona bem com a sala. Como julga isso? Como se julga essa questão dos valores? Essa questão, eu acho que é uma maneira que o próprio corpo docente ali vai poder apontar. Que faz a avaliação. As professoras, a direção da escola, elas vão saber direcionar esse aluno que se dá bem com a sala, que se dá bem com as professoras, com a direção. E porque isso também é uma habilidade de um aluno nota 10. Às vezes a gente acaba restringindo só a questão das notas, só que tem um aluno que, de repente, ele é nota 8, nota 7, mas ele é extremamente assim, diferenciado nos outros atributos. E tem a questão que é a superação, que é o aluno nota 10 que, de repente, tem algumas coisas que poderiam impossibilitá-lo, que tem algumas coisas que dificultam, alguma deficiência alguma também? deficiência, algum transtorno, só que isso não o impede de ser um aluno nota 10, e ele também merece ser certificado. E foi muito bacana esse evento, né? Foi lá no Vavá, deu assim uma superlotação, e além de prestigiar esses alunos, as suas famílias, a gente conseguiu bastante premiação para sortear lá. Foram 14 tablets sorteados, foram ali alguns jantares que uma pizzaria amiga deu também para as famílias. Então, teve uma bicicleta doada também, novinha. Então, tudo isso a gente percebe que gera ali, de fato, uma ânsia nessas crianças para que elas se dediquem ainda mais, para que elas levem a sério os seus estudos e reconheçam o mérito. Eu sou uma pessoa que defende isso. Eu acho, sim, que os alunos que se destacam, eles merecem ser reconhecidos, né? Até porque o exemplo arrasta.
Se os outros amigos verem que, poxa, esse colega meu tá se dedicando, eu também quero me dedicar para ganhar o aluno nota 10 também. Vamos lá, tem um projeto que é a escala de funcionários que estão atendendo nas UBS, no pronto-socorro. Toda UBS da cidade, o pronto-socorro, quando você entrar hoje, você vai ver que tem uma listinha, quem está dando plantão, quem que é a equipe que está disponível ali hoje. Isso facilita até na parte da fiscalização, né? Você consegue ver quais são as pessoas, os horários, e talvez aquela dúvida de, poxa, será que eles estão com a equipe completa? Será que está todo mundo aqui? Se a gente chega na unidade básica de saúde e vê ali e vai perguntar, já é uma coisa que não tem para onde fugir, né? Porque está na parede, está explícito isso. Cara, até me perco, foram bastante projetos. E teve projeto que você quis implantar ou colocou votação, não conseguiu aprovar? Como é que foi? Então, teve um projeto que nós tivemos que passar para a prefeitura, que é um projeto de castração e microchipagem aqui para animais de Araçatuba. Nós temos hoje uma leva muito grande de cuidadores, de ONGs, e eu entendo que isso precisa ser um pouco melhor assistido pela administração. Né? Então, além de propor essa questão da castração e microchipagem, eu propus também a criação de um diretório do bem-estar animal, para que através desse diretório a gente também possa angariar verba para a cidade. Né? Porque tem deputados da causa animal que já fazem um trabalho assim, de repente, de envio de emendas, de apoio de alguma outra forma política, e com esse diretório a gente poderia angariar um pouco mais, chamar a atenção dessas pessoas e estaria ali de alguma forma atendendo essas demandas das ONGs, dos cuidadores, e estaria propondo ali uma política pública para essa área PET, né, que fala também. E falando de projeto, falando de Câmara Municipal, queria que você avaliasse no geral a Câmara de Araçatuba nessa legislatura, seus colegas, né? Como você avalia? Você acha que tem colegas ali que queriam aqueles carguinhos, né, do passado, ou na maioria não, o pessoal está satisfeito, existe uma resistência? Como é que é no geral? Sem a gente citar um ou outro, como você enxerga seus colegas hoje, a Câmara de Araçatuba? Bruno, eu vou... Coloquei você numa roubada, Não, eu não né? vou falar assim, não vou responder essa pergunta, mas eu vou respondê-la apontando para o meu trabalho, para o que eu busco fazer. Eu acho que quando a população vota num vereador, ela espera que esse vereador busque a solução das coisas também. Então você não vai me ver sendo aquele vereador que fica tacando pedra, criticando e não sai disso. Eu gosto de propor projeto, eu gosto de trazer emenda, eu vejo que isso vai muito além da crítica. Igual, a gente tem demandas inúmeras na cidade. Se cada vereador se comprometer em abraçar uma demanda para si e trazer solução para ela, em 8 anos Araçatuba está nível Dubai. Porque a gente vai ter representantes trabalhando, né, por áreas específicas e trazendo solução. Eu sou uma pessoa que fala muito sobre a parte da segurança pública, por exemplo. Grandes projetos que tenho estudado, até esqueci de mencionar um anteriormente, como o projeto da defesa pessoal. É um projeto que eu acredito muito, que vai ensinar a defesa pessoal para mulheres. Isso vai prevenir muita coisa que a gente nem imagina, porque a mulher que sabe se defender, ela não se torna um alvo frágil, um alvo fraco de um possível vagabundo, né? Vou falar nessas palavras que é disso que se trata mesmo, uma pessoa que violenta uma mulher, que pratica qualquer outra coisa errada, assim, cara. Eu fico indignado quando eu vejo pessoas defendendo pautas apenas no discurso, e, na realidade, essas pautas são ignoradas. Porque hoje, por exemplo, nós podemos ir atrás de emendas, nós podemos propor projetos e nós temos as nossas emendas impositivas para que a gente possa abastecer as pautas que a gente defende. Então, eu sou uma pessoa que defende a segurança pública, eu vou mandar verba para que a segurança pública da nossa cidade tenha uma melhora. Eu vou atrás de recursos para que a segurança pública da cidade ela alcance ali, né, uma plataforma ainda maior de atendimento. Então, eu acho que esse é o principal recado que eu diria para os demais vereadores. Né? Se cada um se comprometer com as suas pautas, a gente consegue elevar o nível da cidade. E assim, uma coisa que eu queria colocar, né? Eu acho que a nossa guarda municipal hoje, tendo poder de polícia, né? Podendo estarem armados e fazendo também questão ostensiva, eu acho que faz um grande trabalho. Eu acho que a Guarda Municipal de Araçatuba, que tem uma história muito bonita e tem o respeito da população, né? Então, acho que essa questão da segurança pública hoje
parabenizando, assim, sabe, a cada guarda mesmo, porque são pessoas de muito valor. Então, eu acho que a Guarda Municipal tem sido muito importante aqui. Com certeza. Eu acabei tendo um contato mais próximo com a Guarda agora, né, dentro do mandato. E tenho visto, assim, os diversos talentos que a gente tem aqui. Esse programa da defesa pessoal mesmo, ele está sendo coordenado por uma guarda. Né, uma guarda que já faz esse trabalho, ela já tem ali essa expertise em algumas pautas ali da defesa pessoal, e ela estava ali, né, dentro da secretaria, fazendo um excelente trabalho, dando esse curso de defesa pessoal em outras cidades, e agora ela vai ter a oportunidade de fazer isso aqui em Araçatuba através desse projeto. E outra coisa, além de admirar também o trabalho da guarda, eu busco fortalecer todas as forças de segurança. Né? No meu mandato, com as minhas emendas, por exemplo, eu mandei uma verba para o pessoal da Guarda Municipal. Com a ajuda do deputado Luiz Felipe, que é o meu parceiro, né, não tenho vergonha nenhuma de falar. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso príncipe. Ele é uma pessoa que me deu ali uma estrutura para ajudar outras coisas também, como a área da saúde da cidade, esporte. E aí eu falei para ele, Luiz, eu consegui ajudar o pessoal da guarda aqui através de um recurso. Será que você não teria um recurso para ajudar também a polícia militar? Porque eu sei que às vezes o pessoal acaba querendo criar uma rivalidade entre as duas, só que eu penso que todas as forças de segurança elas têm a sua devida importância para uma cidade. E se eu puder ajudar todas elas, que é a pauta que eu defendo, a segurança pública, eu vou ajudar. Né? Agora eu também estou atrás de uma verba para ajudar o Corpo de Bombeiros. Tenho conversado com o pessoal da Polícia Civil para a gente ali apresentar um projeto em conjunto. Então, são coisas que eu percebo que ao longo do mandato eu vou poder ajudar todas elas. Falando assim de uma questão estadual, né? Eu acho que as polícias, tanto a civil quanto a militar, elas precisam ser mais valorizadas, né? Porque eu acho que a gente está no estado mais rico do Brasil e que dentro de um país pobre, né? Um país difícil, mas mesmo assim, eu acho que, sabe, se tem uma crítica que eu posso fazer para o Tarcísio, o governador de São Paulo, não é nenhuma crítica, mas eu acho que quem quer que esteja precisa valorizar mais a Polícia Civil e a Polícia Militar, porque a gente sabe que tem muita gente de valor e que a Polícia do Estado de São Paulo, só quem vai para outros estados consegue enxergar as qualidades. Problemas tem em todas as questões, né, envolvendo segurança pública, tem agentes que têm cometido problemas, mas a gente fala, e eu acho que realmente falta valorização, né? Apesar de não ser um assunto municipal, a gente fala da guarda, que é mais ligado a essa questão de você ser vereador, mas as polícias precisam ser mais valorizadas. Não, você tem toda a razão. Se você pegar dos últimos anos para cá, até o número de pessoas interessadas em ingressar na Polícia Militar tem abaixado. E isso é uma falha do governo, né? Acredito que, por exemplo, para esses próximos 4 anos do governador Tarcísio, que eu acredito que ele vai ter com facilidade, ele precise adotar uma atenção diferenciada para a segurança pública. Ele precisa valorizar essa categoria que há tanto tempo foi sufocada no estado de São Paulo e há tanto tempo tem lidado mais com barreiras do que com oportunidades. Né? A gente vê, por exemplo, a questão das câmeras. Poxa, eu entendo que ela tem ali algum tipo assim de importância. Na verdade, eu sei que tem alguma importância, mas eu não entendo. Né? Eu não colocaria a nossa polícia militar, por exemplo, exposta a qualquer tipo de perseguição. E hoje nós sabemos que com o governo que nós temos em instância federal também, isso tudo tem uma base, que é o quê? Perseguir. Mas você não acha que o policial com câmera e que ele vai agir da forma correta, dentro da lei, ele não vai sofrer perseguição? Assim, o ideal seria isso, né? Só que hoje nós vemos que acontece muito o contrário. Às vezes, por conta da câmera, o policial ele acaba ficando refém das punições que pode receber do que da conduta que ele deveria, de fato, adotar. Mas eu acredito que o governador Tarcísio deva mudar, né, essa questão, principalmente em aspecto de atenção para as forças de segurança, para as polícias do estado de São Paulo. Eu acredito que o Derrite, enquanto secretário, fez um belíssimo trabalho, né, poderia fazer ainda melhor. Acredito que algumas coisas ali eles tiveram dificuldade, mas acredito também que o Tarcísio vai conseguir reverter isso, vai conseguir propor algo melhor para as nossas polícias e nós vamos ter em breve uma valorização da categoria. Gino, vou voltar um pouquinho ao assunto aqui, né? Vamos falar um pouquinho mais da questão Araçatuba.
você teve exatamente, você vai ter isso na ponta da língua, quantos votos no seu primeiro mandato, quantos votos exatamente você teve? Tive 5.530. 5.530 eleitores que votaram em você. Eu imagino que grande parte dessa quantidade de votos veio da igreja que você faz parte, que é a igreja Amor e Cuidado, uma igreja evangélica. E aí eu te pergunto, existem muitos haters com relação à questão religiosa. A pessoa é de uma religião e ele acha que a outra não é boa, ele tem que criticar. Então, dentro desse escopo religião e política, você ganhou a eleição para vereador mais votado nessa última eleição, o segundo mais votado da história da cidade, né? E muito por conta de votos evangélicos. Eu queria perguntar como você vê essa rivalidade, como você vê política e religião, e se você governa para todo mundo, para todas as religiões, para todos os araçatubenses, ou você quer governar mais para quem votou em você? Então, Bruno, eu acho que a resposta disso é o próprio trabalho que apresento, né? As pessoas, primeiramente, os críticos, né, o que eles não entendem é que o Pugina é um cristão na política. Eu já era cristão antes de me tornar vereador. Eu não vou mudar quem eu sou, o que eu acredito, aquilo que eu entendo que é importante para uma sociedade, porque existem pessoas que discordam disso e acham que eu sou, por ser cristão, eu estou violando alguma coisa, o que é uma mentira. Poxa, quando eu apresento um projeto para a cidade, por exemplo, vou citar esse do aluno nota 10. A gente não está perguntando ali, tem aluno cristão, tem aluno que é de outra religião. Não, é a cidade. São os alunos de todas as escolas da cidade, independente de qual escola for. Outro projeto de defesa pessoal, na hora que a gente vai fazer a triagem para a mulherada participar, não vai ter essas perguntas, que religião você é? Cara, isso tudo é uma narrativa de pessoas que discordam da minha visão de fazer política e eles querem ali achar alguma coisa para me atacar. Já que eles não conseguem me atacar em questão de corrupção, em questão de sacanagem, onde que eles vão tentar me atacar? O Pugina foi eleito pela igreja. Amém, que dera se for por isso então. Eu fico muito feliz que a minha igreja tem pessoas que confiaram no meu trabalho, até porque eu cresci nessa igreja. E se eu fui eleito por causa da igreja, então é porque grande parte dessas pessoas me viram crescer e sabem quem eu sou hoje. Sabe que eu não vou me corromper, sabe que eu não vou facilitar nada para bandido. Então, eu sou muito feliz, na verdade, quando tentam me rotular como cristão radical ou como direita radical, porque se hoje ser radical é você acreditar em Deus, você querer uma família, você defender a liberdade, você defender o que é certo, eu sou radical. Se isso é ser radical, eu sou radical mesmo. Agora, difícil deve ser essas pessoas olharem para dentro do seu espectro político e defender as pessoas que elas defendem, né? Você não pode olhar para o Lula, por exemplo, e dizer que ele é um cara que é inocente, que é um cara que é justo. Até porque, né, toda a história condena a figura dele. Na verdade, ele é um condenado, descondenado. Exatamente, entendeu? Poxa vida, eu até falava na época, não sei se você vai entender. Poxa, o Lula, na minha opinião, não deveria ter sido preso. Bastava ele ter sido inelegível. Por quê? Porque eu acho que seria mais importante ele não voltar à presidência do que ele ter sido preso. Porque ele ter sido preso gerou uma situação que permitiu, é claro, no Brasil ele sempre arruma um jeitinho. Mas eu quero trazer mais um pouquinho para nosso assunto local e regional. Você falou que está trazendo verbas, inclusive para cidades da região, pensando em desafogar a Santa Casa, né? Buscando essas verbas com deputados e políticos de Brasília, de São Paulo. Eu queria saber se você almeja ser candidato a deputado estadual, federal. Se você pode me responder, o Pugina é candidato em 2026? Então, Bruno, hoje eu olho para duas questões, né? Eu pertenço a um grupo, que é o grupo do presidente Bolsonaro, e eu trato o meu mandato com muita seriedade, né? Eu faço o que eu posso pela minha cidade. Algo que eu tenho pensado e que eu tenho conversado até com esses líderes e que eles têm, né, contribuído muito, né, com a minha caminhada, com a minha forma de trabalhar, onde eu posso ser útil. Eu estou aberto para qualquer possibilidade onde eu puder ajudar mais ainda a minha cidade, a minha região,
Em nenhum momento eu falei, isso já me perguntaram, na primeira entrevista que eu fiz quando eu ganhei a eleição, já me perguntaram essa questão de deputado. E uma coisa que eu sempre digo, eu sou um soldado que está pronto para a guerra. Seja onde for essa guerra, onde estiverem precisando de mim, vou estar disposto a lutar pelo meu Brasil, vou estar disposto a lutar pela minha cidade. Então, se isso for algo que estiver dentro dos planos aí do meu grupo, da minha visão, inclusive de política, do meu propósito, não vou ter medo nenhum de colocar o meu nome à disposição, de lutar para ser um deputado, até porque eu vejo que isso não tira nada da nossa cidade, né? Muito pelo contrário. Se caso eu venha ser um candidato, se caso eu venha tentar alçar esse outro nível aí de política, eu acredito que a nossa cidade teria um braço para fortalecê-la, né? Que hoje a gente precisa ficar buscando com outros deputados e precisa ficar um pouco refém daquilo que eles podem ajudar, né? E pensando nisso, você já está na política, numa política local, e convive com outros políticos a nível estadual e nacional. Uhum. Você tem medo dessa política? Você tá vendo a sujeira que existe? Você tem medo disso? Não tenho, cara. Até porque eu vejo que o lugar sempre vai ser ocupado por alguém, né? Isso é uma coisa, na verdade, foi essa linha de pensamento que me trouxe para dentro da política. Eu sempre gostei de acompanhar, mas eu sempre pensava que não fazia sentido para mim. E foi num tempo mesmo que eu tive com Deus, com a minha família, com a minha igreja, que eu pude perceber que eu estava encaminhando para ocupar um lugar na política, que eu estava me preparando para esse lugar. E quando aconteceu a minha eleição, eu só tive certeza, né, através de tudo que vinha acontecendo, da forma que a minha campanha foi ali se desdobrando, com os apoios que tive, eu tive uma certeza ainda maior que eu estava no lugar certo e que eu estou no lugar certo, né? Então não tenho medo de ir para outros lugares. Eu acho sim que não é a pessoa que é mudada pela política, muito pelo contrário, a política hoje está suja porque pessoas sujas ocuparam esses lugares, né? Então eu acho que é a mesma questão de um celular. Um celular, se você quiser usar ele para fazer o bem, você vai conseguir fazer o bem. Agora, se querer utilizar ele para fazer o mal, você vai conseguir também. E qual é a solução para mudar a política do Brasil como um todo? Que mais pessoas de bem se interessem, se envolvam e participem ativamente da política. E antes da última pergunta, eu quero saber uma coisa. Você acha que a direita vai voltar ao poder na questão nacional? Você acha que provavelmente o pré-candidato é o Lula da esquerda e da direita hoje seria o Flávio Bolsonaro? Você acha que a direita vai ganhar essa eleição? Que há poucos meses a gente viu um cenário mais difícil nas pesquisas e cada vez mais parece que vem se escancarando toda essa política da esquerda que tem mostrado há muitos anos já o que ela é, mas parece que o povo está acordando. Você acha que a direita ganha esse ano? Então, eu tenho certeza, Bruno. Eu tenho certeza que o povo já está saturado do estilo de política do PT. Que o povo brasileiro já está saturado de tudo isso que o nosso Brasil se tornou nesses anos de PT, né? E acredito que a candidatura do Flávio tem tudo para dar certo. Acredito que vai dar certo. Vou fazer campanha com toda a minha força para o Flávio ser eleito presidente do Brasil. Araçatuba terá uma porta e um acesso direto ao governo do presidente, caso o Flávio seja o presidente. E uma coisa eu tenho certeza, eu vou usar toda a minha força para tirar o Lula de lá. E se fosse para você escolher, quem que seria o vice do Flávio Bolsonaro? Rapaz, pergunta difícil, hein? Tem muita gente... Pensando até na questão política, tá? Assim. Pensando em outro partido que não o PL, tá? Eu sei que é o seu partido. Eu gosto muito do Romeu Zema. Eu acho que seria um nome, grande gestor. Um nome muito bom para somar ali com o Flávio. Eu gosto muito do Ratinho Júnior também, só que eu vejo que o Zema pode contribuir de uma forma mais forte. E o Ratinho, para tentar manter o grupo dele lá no Paraná, ele acabou já declarando que não vem para disputa nacional. Né? Então, e assim, só para finalizar essa questão, eu penso que tudo isso que o Lula mostrou, principalmente nesses últimos anos aí de mandato dele, só configurou tudo aquilo que a gente já falava. Que o Brasil viveria um caos econômico, que nós estaríamos de novo diante de diversos escândalos de corrupção, que mais uma vez, aquele que trabalha para contribuir ia sofrer nas garras de um Estado que sufoca, né, tanto a pessoa que produz quanto a pessoa que
que empreende, que está ali de alguma forma gerando algum recurso para o Estado. E nós temos visto crescimento da insegurança jurídica, crescimento até de diversos aí tributos, né? Hoje o pessoal está tentando taxar até a internet. Cara, você vê o status que esse governo pegou, o taxade mesmo, cara, tudo que ele tinha oportunidade de colocar uma taxinha, ele encaixava. Né? Teve que voltar atrás na questão do Pix, porque teve um rapaz aí de camiseta preta que colocou o pé na garganta dele, teve que retroagir. Mas tudo isso a gente já vinha falando desde a última eleição, que o governo Lula empurraria o Brasil para um caos. Um governo que pegou, né, o Brasil no verde, pós-pandemia, e que conseguiu nos 2 primeiros anos já de mandato afundar numa crise, assim, coisa de trilhões. E talvez, se você pensa que mais 4 anos de PT seria decretar a falência do Brasil? Pelo amor de Deus, eu acredito que só o impacto da reforma tributária nos municípios a gente já vai começar a entender um pouquinho da desgraça que é esse governo. Né? Se antes o estado de São Paulo, os municípios do estado de São Paulo já sofriam com a forma que os impostos são enviados para Brasília, agora a gente vai sofrer numa escala assim, de 200% a mais. E o fim do Lula, se ele perder a eleição, até questão da idade, provavelmente ele não tenha mais condições de ser candidato. É o fim do PT, na sua opinião? Com certeza, o PT não conseguiu preparar uma linha de sucessores, isso a gente vê de forma escancarada. Eles acham que, por exemplo, o Haddad, o Boulos, eles são sucessores do Lula. Só que o Boulos, ele acumula tantos fracassos na carreira política dele que, para mim, é só demonstração de quem ele é como uma pessoa mesmo. É um cara que viveu ali a vida toda tentando usurpar aquilo que é dos outros, né? Então, tudo isso que ele colhe na política hoje é um reflexo da vida. Outras pessoas como o Haddad também, quando foi prefeito de São Paulo, até hoje acho que declaram ele como o pior prefeito da história da cidade. Os outros eu não sei nem outros nomes que poderiam... Eu vou te falar, o que eu acompanhei é difícil saber quem é pior, o Haddad, a Erundina ou o Pita. Pelo amor de Deus. Então, melhor não falar. Tudo da mesma turma. Vamos terminar esse bate-papo assim, com uma coisa bacana, que é o nome do nosso podcast. É Lado B. Falei no começo, vou falar no final. Não é Lado B de Bruno, não é Lado B do disco, é o Lado B de bom. E pra gente terminar, eu queria saber, fora do que todo mundo conhece, fora do que é o Pugina na política, qual é o lado B, o lado bom que você enxerga o João Pedro Trevisan Pugina, o vereador Pugina, jovem eleito, um dos mais votados da história de Araçatuba? Então, cara, eu acho que se eu pudesse me definir hoje na função que eu exerço, eu me definiria como um servo, né? Isso sempre foi algo que queimou no meu coração a respeito da minha fé, de quem eu sou diante de Deus, e tudo que eu pedi para Deus na minha vida é que eu pudesse ser útil para algo que Ele quisesse fazer, né? Se hoje eu tô aqui, eu trato com muito zelo meu mandato, eu trato com muito zelo todas as pessoas que eu atendo, a forma que eu me comporto, porque eu penso que eu não tô aqui simplesmente por mim, não tô aqui simplesmente pelas pessoas que acreditaram, eu tô aqui para exercer um chamado, né? Eu tô aqui para exercer o meu ministério, que hoje é ser vereador de Araçatuba, né? E antes mesmo de me tornar um vereador, eu já tinha a visão de onde eu posso servir, eu nunca me omiti nessa questão, eu fiz alguns anos já de missões pelo Brasil, já fui para algumas regiões, por exemplo, eu fiz... Durante 4 anos consecutivos, missão nos ribeirinhos da Amazônia, sabe? Isso foi uma coisa que também me despertou muito para a política, porque eu via que aquele povo, ele não tinha assistência alguma do governo porque ele era tratado como indigente, ainda é, né? O ribeirinho hoje na Amazônia, ele não tem nenhuma assistência do governo. Você foi até lá? Fui lá, fui 4 vezes. E ali, por exemplo, eu percebia, o índio ele é assistido, o índio tem diversas políticas públicas para ajudar, para atender. O ribeirinho não. O ribeirinho, se ele não pescar e não plantar, ele não tem o que comer, né? E como que eu ingressei, por exemplo, nessas missões? Através do laço que eu tenho com a minha fé, né? Eu fui com um grupo de missionários, nós fizemos um trabalho brilhante lá naquelas regiões e até hoje esse trabalho continua, né? Nós ajudamos a construir uma base de crianças que tem hoje no meio da Amazônia, né? Por que uma base de crianças? A gente via que muitas crianças às vezes eram abandonadas pela família, não tinham assistência mínima,
aprendiam a ler depois de adulto. Então hoje nós temos um trabalho sendo realizado por uma igreja no meio da Amazônia que resgata crianças abandonadas, que cuida de crianças que são vítimas de violência sexual, que ensina crianças a ler, a escrever, a se desenvolverem, e a própria igreja depois começa a encaminhar para escolas, para faculdades, e hoje já tem algumas pessoas que são ali assistidas pela igreja. E já fiz missão também na Zona Leste de São Paulo, né? Fui com um grupo educacional também, oferecer curso de fotografia e teatro, né? Nós apresentamos em todas as escolas da Zona Leste, teve uma aceitação muito bacana, uma participação de uma parcela de gente bem legal. E tudo isso porque tem algo que queima no meu coração, que é isso. Eu quero servir onde tem espaço para mim. Se eu posso ajudar hoje através de um projeto social, eu vou servir nesse projeto social. Se eu posso hoje servir dentro da política, eu vou estar na política. Se amanhã eu entender que a política já não é mais um lugar, um ambiente que eu posso servir, também não tenho medo nenhum de ajudar uma outra pessoa, né, a entrar no meu lugar. Até porque a gente falou disso um pouco antes disso, que o PT hoje não tem sucessor? Não tem sucessor, porque é um projeto de poder, não é um projeto de propósito, né? E quando as pessoas estão envolvidas num projeto de poder, elas não pensam nisso, em linha de sucessão, em novas pessoas que podem ser levantadas para agregar nesse propósito. E isso é algo que, por exemplo, eu acho que o Bolsonaro fez muito bem, né? Ele levantou diversos líderes do Brasil, ele ajudou diversas pessoas no Brasil. Poxa, eu estou em Araçatuba, no interior de São Paulo, eu tive o apoio do Bolsonaro na minha campanha, sou extremamente grato. Então, muito além de tudo que o Bolsonaro fez pelo Brasil, eu tenho uma gratidão imensa pelo que ele fez por mim também. Eu lembro a primeira vez que eu encontrei o Bolsonaro, também está envolvida nessa questão do servir, porque eu trabalhei na campanha dele em 2022, lá no Nordeste, tive com um grupo na Bahia, foi assim uma das experiências mais loucas da minha vida, porque estava numa região totalmente diferente da nossa aqui, né? E ali a gente pôde vivenciar um pouquinho do que é uma região que o PT domina, né? Então, assim, era até engraçado. Tinha casa que a gente entrava, as pessoas tinham ali o quadro do Lula na parede, como se fosse Jesus Cristo, a Nossa Senhora Aparecida, né? E a gente foi fazendo um trabalho de base. Depois disso, tive um acesso ali no PL, conheci o General Braga Neto, foi uma pessoa, assim, que me apoiou a ser candidato, e ele me apresentou o presidente Bolsonaro. No dia que eu conheci o presidente Bolsonaro, ele nem me conhecia direito. Ele ficou um tempinho conversando comigo e falou, gostei de você, hein? Vou dar uma força. Aí ele falou, puxa o celular aí, Braga Neto. Gostei de você, tá ok? De você aí, viu? É isso daí. Ô, Braga, pega aqui, grava um vídeo com o garoto aí. Aí gravou um vídeo comigo, né, mandando um abraço pro pessoal. E ele é isso mesmo, cara, o Bolsonaro é o que a gente vê, ele é uma pessoa simples. De verdade, quem tem a oportunidade de conhecer, até se é crítico, muda de opinião. Porque ele é uma pessoa que conecta, eu não falo de forma superficial. Uma coisa é um cara que ele se maqueia para se conectar. O Bolsonaro, ele é uma pessoa, assim, natural, cara. Ele é de verdade. Você sente, assim, no tratar com as pessoas, que ele é uma pessoa que naturalmente se tornou essa figura, né? Naturalmente ele se tornou um mito. Que tem gente que fica triste porque nunca foi chamado de mito e nunca vai ser chamado, porque é forçado, entendeu? E então eu vejo que, voltando para a linha que eu comecei, isso tudo tem a ver com propósito. O propósito, ele não termina em você. Quando eu aqui como vereador de Araçatuba estou criando projeto, estou buscando verba, eu estou fazendo isso porque eu quero que as coisas que a gente conquista agora se perpetuem na cidade. Quando eu faço um projeto para criança, para educação, para saúde, eu quero que esse projeto se perpetue na cidade para melhorar a cidade, porque hoje é o lugar que eu tenho para servir. Então, já que a gente está falando de lado B, se eu pudesse falar algo que eu me defino assim como um lado B do Pugina, eu falaria isso. Lado B, que é o lado bom? É o lado servo, né? Eu me sinto servo naquilo que eu faço e pretendo ter essa visão para o resto da minha vida. É isso, João Pedro Trevisan Pugina. Primeiro, cara, primeiro não, é pra finalizar, é só agradecer mesmo, muito legal ter você aqui, acho que foi um bate-papo legal e que abre portas pra gente fazer outros, porque eu acho que a gente tem muito assunto ainda pra falar. Nossa. Desejo sucesso na sua caminhada, continue com esse propósito, porque a nossa cidade, nossa região, nosso país precisa de mais. E quero agradecer também, ele tá ali nos bastidores, a Luísio Pereira, esse cara que é um monstro do mundo digital. Eu
aprendo muito com ele e tenho a honra, né? Tive a honra de ser convidado por ele para estar aqui nos estúdios dele e a gente começar esse projeto. E isso começamos com o pé direito para falar sobre a direita com o Pugina. E é isso. Um abraço para você e deixa o seu último recado para a gente encerrar. Bruno, eu que agradeço, né? Faço questão de mencionar aqui a qualidade do Bruno como comunicador, né? Uma pessoa que todas as vezes que encontrei foi sempre muito solícito, muito gente boa. Todo mundo que eu conheço, que conhece o Bruno também, fala muito bem. Então temos aí um ótimo nome de comunicador na cidade de Araçatuba, que é o Bruno Maluli. O Aloísio Pereira mencionado é um cara que eu também tenho que parabenizar, porque eu vejo que é um cara que busca fazer uma linha editorial totalmente diferente do comum. Né? Se hoje a gente vê muitas vezes noticiários que prezam ali pela maldade, que prezam ali de repente por notícias difíceis de engolir, nós vemos que o Pereira, através do lado B, ele tem mostrado as coisas que trazem ânimo para a população, trazem esperança, e eu acho que esse tipo de comunicação tem que ganhar cada vez mais espaço na nossa sociedade. E tenho a agradecer, né, por estar aqui no lado B hoje, poder falar um pouquinho mais do meu trabalho, sobre a minha vida, e eu espero que você que nos assistiu também, né, leve muito em consideração algumas coisas que falamos aqui, principalmente no que diz respeito à sua família, à sua fé, né, que vocês sejam muito felizes na caminhada de vocês também e encontrem satisfação naquilo que fazem, porque acho que isso é o mais importante, né, Bruno? Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Bom, e para você que está com a gente, é um obrigado mais do que especial por acompanhar esse podcast. Vai ter outros episódios, convidados muito bacanas também. Aproveita, curte, compartilha, manda até pro periquito, pro cachorro, pro papagaio, para quem você puder e você quiser. E deixa um comentário, o que você achou da entrevista, deixa uma sugestão, porque eu tenho certeza que o Pugina vai olhar a sua sugestão e pode se tornar um projeto bacana para a cidade. Obrigado para você que esteve com a gente e até a próxima para mais um Lado B.